Mateus capítulo 13, a gente está trabalhando. Sei que não vem nos outros domingos, você perdeu uma palavra abençoada, né? Pastor César. E nós vamos continuar esse mês aí ministrando sobre as parábolas de Jesus, amém? Mateus capítulo 13. Hoje eu vou me ater na parábola do semeador. Então agora nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E depois nós vamos para a explicação dessa parábola que o próprio Jesus nos explicou, amém? Mateus capítulo 13. Amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode colocar a imagem que eu pedi para colocar. Diga assim comigo: só há, diga bem forte, só há um semeador. Diga assim comigo: só há uma semente. A primeira coisa que eu quero destacar nessa parábola é que a Bíblia não fala de semeadores, a Bíblia não fala de qualidades de sementes. A Bíblia fala que havia um semeador e uma só semente. Entretanto, meu irmão, mesmo tendo um só semeador, uma só semente, o destino da semente foi diferente. Logo eu começo, meu irmão, com um princípio muito forte de Deus para mim e para a sua vida. A semente é a mesma, a palavra é a mesma, mas o que traz a diferença para mim e para a sua vida é como a gente recebe a palavra. Hoje, meu irmão, você vai ouvir a mesma palavra que o seu irmão ao lado. Diga assim para ele: você vai ouvir a mesma palavra, o mesmo texto, é o mesmo barbudo pregando, é o mesmo. Entretanto, meu irmão, eu posso dizer, como 1 mais 1 é 2, que o fruto dessa palavra vai ser distinto. Ah, meu irmão, palavras que você recebe do céu, que você literalmente, você pode escolher o que vai fazer com ela. Como, meu irmão, em determinados momentos, o pregador, seja ele quem for, ele lança palavras de fé, amém? Ele lança palavras proféticas. E há pessoas, meu irmão, que no meio de um sermão, no meio de uma palavra, a sua fé é ativada, ele toma conta, ele toma posse daquela palavra, e naquele mesmo instante a palavra já começa a gerar frutos. Agora, meu irmão, há pessoas que elas
ouvem, mas não ouvem. São simplesmente, meu irmão, palavras lançadas, mas não são palavras digeridas. Eu quero, meu irmão, nos perguntar o que a gente tem feito com a semente. O que a gente tem feito com a palavra que a gente tem recebido. Se há algo, meu irmão, extremamente triste, é quando você dá algo de valor e esse algo de valor não é cuidado. Como é ruim, meu irmão, você comprar um presente, você entregar um presente e você perceber que aquela pessoa nem sequer ligou para o seu presente. Quem sabe aqui você já teve a oportunidade de comprar algo para o teu filho, às vezes até pagar em 2, 3, 4 vezes, e depois você vê que o teu filho simplesmente não deu valor. A gente faz muito isso com a semente de Deus, irmão. Porque eu quero te dizer uma coisa: a semente que Deus ministra na minha e na sua vida foi paga por um alto preço. A palavra que a gente recebe hoje é uma palavra, meu irmão, que foi conquistada por um alto preço na cruz do Calvário. E às vezes a gente não recebe a semente com o devido valor. Diga assim comigo: eu tenho que aprender. Diga comigo: eu tenho que aprender que a semente é valiosa. A Bíblia diz, meu irmão, a partir lá do versículo, deixa a sua Bíblia aberta, a partir lá do versículo 19, ou melhor, versículo 18, a Bíblia começa a explicar, através das palavras de Jesus, explicar essa parábola. E o versículo 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. É a primeira imagenzinha aqui, pena que está claro, né? Mas aqui expressa justamente a primeira, onde caiu a primeira semente. E o interessante é que isso acontece com quem não entende. Se você, meu irmão, ouve a palavra, mas você não compreende a palavra, essa palavra não vai gerar fruto. Toda palavra recebida, ela tem que ser compreendida. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. O que adianta, meu irmão, hoje eu chegar aqui e começar a pregar para você no meu inglês fluente? Pode rir, irmão, que não é fluente. Se eu vim aqui pregar em francês, au revoir, revoir. Se eu inventar uma língua, se eu pregar em hebraico, meu irmão, a única coisa que você vai entender é que você não está entendendo nada. Talvez, meu irmão, o pregador aqui e outros pregadores que você ouve, ele não fala inglês, mas às vezes parece. Porque você não consegue compreender, entender a palavra. E se você não entende a palavra, o maligno a arrebata, a arranca. Então, meu irmão, não adianta, que a Bíblia está dizendo o seguinte, através dessa parábola: não adianta você ouvir se você não compreende. Não adianta você repetir se você não entende. Porque se você não entende, Satanás vem e arranca o que foi semeado. Será, meu irmão,
você está assim com Deus? Está vivendo esse tipo de relacionamento? Onde você não consegue compreender o que Deus está falando, você não consegue entender. Quais os motivos que impedem essa compreensão? Não é? Um dos motivos é a falta de atenção. Quando, meu irmão, você não consegue se concentrar, quando você não consegue dedicar aquele tempo, por exemplo, agora, a gente tem meia horinha de palavra. Se você não consegue se concentrar nesses 30 minutos, você não consegue entender. Se na hora da tua leitura da Bíblia, meu irmão, é televisão ligada, é filho gritando, é filho berrando, é você pensando logo quando vai acabar os 5 minutinhos que você deu para ler a Bíblia. Você, meu irmão, vai ler numa pincelada só, mas você não vai compreender. E é por isso que muitas vezes, depois de 1 hora, você já não lembra mais o que você leu. Você às vezes não lembra do que o pastor pregou, do estudo que foi ministrado, porque você não entendeu, não compreendeu. Aí vamos pensar assim, irmão. Quantas toneladas de semente o diabo já não roubou da gente? A gente podia ser tão melhores. A gente podia estar tão melhor do que estamos hoje. A gente podia ter tanta mais maturidade. A gente podia estar agindo com uma fé tão sobrenatural. E a gente não está porque a gente foi roubado. Sabe qual a grande diferença de um homem, de uma mulher que experimenta milagres maravilhosos? É porque eles entendem a palavra. E o tremendo é, irmãos, que às vezes é a mesma palavra, é a mesma semente, às vezes é o mesmo texto bíblico, mas quando alguém entende, aquela palavra gera autoridade. Então te desafio nessa manhã a pedir para Deus: Senhor, me faz compreender a palavra, amém? Para que o maligno, o diabo, não arrebate o que foi semeado no coração. A gente também não compreende, preste atenção, o que é só semeado na mente, na alma. Não é à toa que Jesus fala acerca do coração. Eu conheço, irmãos, muitos teólogos que conhecem o grego, o hebraico, o aramaico, conhecem os textos, têm acesso ao original. Entretanto, a sua vida não tem nada a ver com o evangelho. São pessoas que entenderam a Bíblia pela alma, entenderam a Bíblia simplesmente através da teologia, do que leram, mas não entenderam a Bíblia no coração. A semente não chegou no coração. Então só compreende quem tem a semente no coração. Amém? Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Quem recebe essa palavra com alegria, dá glória a Deus, aleluia aí. Até aí é bênção, amém, irmão? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantos já chegaram para você e disseram assim: estou escandalizado com o que está acontecendo na igreja. Estou escandalizado com a vida de fulano, com a vida de ciclano. E por causa desse escândalo se esmorecem. Por causa desse escândalo abram mão da sua comunhão com a igreja.
São pessoas, meu irmão, que muitas vezes estão vivendo uma superficialidade na sua fé. Quem, meu irmão, é enraizado, passa por lutas, passa por tribulações, mas não abre mão do que Deus tem para ele. Será, meu irmão, que você é desses superficiais? Vivem uma superficialidade na palavra, como a Bíblia diz, a angústia vem, a tristeza vem, as dificuldades vêm e logo são roubados, porque a terra era rasa. Será, meu irmão, que você é desse? E olha que interessante que a Bíblia diz dessa mesma pessoa, diga assim comigo, alegria, diga bem forte, alegria e angústia. Olha o retrato desse cara ou dessa mulher. Ele recebe a palavra e ele sorri. Aleluia, que bênção. Logo depois, o mesmo alegre, eu digo assim, o mesmo que dá glória a Deus, o mesmo que bate palma na hora da palavra, o mesmo que se sente motivado, vem a angústia, a perseguição, e logo ele se escandaliza e se afasta do que recebeu. Será que você é daqueles, irmão, que crê por um segundo? Recebe uma palavra, mas chega segunda-feira, já esqueceu tudo, faz tudo igual. Murmura do mesmo jeito, é um marido ruim do mesmo jeito, é uma esposa ruim da mesma maneira, é um filho desobediente. Enche a sua vida de impurezas da mesma forma. Esses são aqueles que recebem, mas logo perdem. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E a palavra fica infrutífera. Agora a Bíblia está dizendo, está falando acerca de pessoas que se preocupam com tudo que está ao seu redor, mas não se preocupam em cuidar da palavra. Quantas mulheres, presta atenção, são capazes de ficar 2, 3 horas no cabeleireiro para cuidar do cabelo, mas não são capazes de acordar cedo para vir para a escola dominical. Quantas mulheres pagam uma fortuna para fazer um alisamento de R$300, mas quando é para semear na vida de alguém ou na igreja, não semeiam, estão sempre duros. Meu irmão, para comprar alguma coisa que ele gosta, a televisão, o som, ele se vira. Para levar a mulher para jantar fora, ele não faz. Aí, ó. Meu irmão, eu tinha um crente assim, isso lá em Guaba Grande. Todo jantar do namorado ele falava que não tinha dinheiro. A mesma ladainha. Era retiro, pastor, não tenho dinheiro, arruma alguém para semear aí. Meu irmão, um dia eu fui pescar com ele. Era carretilha de R$300, mulinete de 500, vara, meu irmão, que era quase só apertar um botão que eu trouxe. Ela abria. Tudo cara tinha do bom e do melhor. Estou falando que é errado ele ter, não. O errado é ele só semear naquilo que a alma dele deseja. Então, irmão, nós vamos ajudar sim quem não tem condição. Mas malandrão a igreja não ajuda mais não. Eu falei que eu e o Sérgio, né, Sérgio? Nós fomos iludidos, eu e o Sérgio, essa semana. Até confessei meu pecado aqui, Sérgio. Falei que me faltou discernimento espiritual. Então, às vezes, irmãos, a gente
quer ajudar, não é? Então será, meu irmão, que você está preocupado? Estou preocupado, pastor, tem que andar bem, tem que andar com isso, andar com aquilo, tem que aparecer. Será que você tem se preocupado com as riquezas? Eu digo riqueza, a Bíblia está falando tudo assim, aquilo que o mundo te oferece. Aí vem o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito forte, amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por essa palavra? Aquele que compreende, traduzindo bem simplesmente, o que compreende, ele é abençoado. O que compreende, meu irmão, ele é frutífero. A semente dele gera outras sementes. O fruto que ele dá alcança a vida de outras pessoas. Então, como discernir se eu sou frutífero ou não? Pergunta assim para o seu irmão: você tem produzido? Pergunte para ele: produzido? A sua vida produz? A palavra que você está recebendo hoje de manhã vai produzir alguma coisa? A palavra que você ouve de Deus quando lê no teu quarto, ela produz alguma coisa? Ou ela é simplesmente uma semente desprezada? Às vezes, irmãos, preste atenção. Um versículo que você, diga assim comigo, um versículo que você ouve e compreende tem mais fruto do que um sermão de 2 horas. Essa é a minha experiência. Às vezes, irmãos, um versículo você para, fala, Senhor, fala comigo, você dá a atenção que a palavra precisa e merece. Aquele texto entra nos seus ouvidos e, como a Bíblia diz, encontra o seu coração, amém? E aquela palavra multiplica por 100, por 60 e 30. Termino, meu irmão, dizendo que chegou o tempo da gente entender mais a Bíblia. Que é um exemplo simples, irmão. Como dizer que entendemos a Bíblia e continuamos falando mal do nosso irmão? Como podemos falar que recebemos a semente se nós somos daqueles que estamos sempre relembrando o passado do nosso irmão? E fazemos, preste atenção, o papel de Satanás, porque é Satanás o acusador. E nós, meu irmão, trazemos para nós a identidade de Lúcifer, diabo. E estamos sempre, meu irmão, acusando, em vez de cuidar. Em vez, meu irmão, de ser instrumento de semeadura. Pastor, estou ouvindo, eu entendo a palavra, quando eu amo, quando eu perdoo. Quando eu descubro que alguém está em pecado, eu sou o primeiro a procurar ele, não para acusar, mas para dizer o seguinte: eu sei que tu pecou, mas tu tem o mesmo valor para Jesus e para a igreja. Nós não vamos abrir mão de sua vida.
gente quer, pastor, mas fulano é cabeçudo. Meu irmão, você também é. Quando a gente entende que nós também estamos tudo no mesmo barco, a gente precisa de Deus, a gente precisa da ajuda um do outro, amém? A gente se torna mais humano e menos divindades. Eu tenho entendido a Bíblia. Se você tem amado, você tem entendido. Se você é fiel no seu dízimo, na sua oferta, você tem entendido, amém, irmãos? Se você perdoa, você tem entendido. E mais, se você lê a Bíblia, você tem entendido. Ora, irmão, se você é daquele que a Bíblia só existe domingo e quando alguém lê para você, você está longe de entender a Bíblia. Agora o Espírito Santo está ministrando essa palavra no seu coração. Você pode fazer diferente, amém? Você pode dizer hoje para Deus: Senhor, me ajude a semear, ou melhor, a colher a tua semente. Diga bem forte: por 100, por 60 e por 30. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, a começar em mim, ó Deus, em cada um dos teus filhos, nos ajude, Senhor, a não perder a semente, Pai. Tantas coisas que o Senhor falou com a gente simplesmente não deu atenção. Quantas vezes o Senhor falou. Nos ajude, Deus, a compreender. Tira da nossa vida toda a superficialidade na palavra. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a produzir frutos. Esse, Deus, é o nosso clamor nessa manhã. Que a boa semente venha encontrar boa terra. Que o inimigo nunca mais roube a palavra. Que os espinhos não sufoquem. Que criamos raízes. Nos ajuda, Pai. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga assim: vai ter raiz profunda na sua vida. Amém.